Pessoal, continuando aí o nosso conteúdo, vamos falar um pouco sobre a parte inicial da circunferência trigonométrica, né? A circunferência trigonométrica ela é uma circunferência, como o próprio nome diz, de raio 1, ou seja, se eu pegar do ponto central a qualquer ponto da circunferência, a distância é 1. O raio dela ela é igual a 1. A gente diz que ela é orientada pelo seguinte, que se a gente pegar desse ponto aqui, que é o ponto inicial dela, e se a gente andar no sentido anti-horário, a gente fala que é um sentido positivo, e se a gente andar no sentido horário, ela vai ser negativo, né? Então, o sentido positivo é o sentido anti-horário, né? Ou seja, se eu sair desse ponto e vir até esse ponto, eu desloquei em termos de graus 90 graus. E aí, como é positivo, seria mais 90 graus. Então, é 90 graus no sentido positivo. Se eu sair desse ponto e me deslocar em direção ao próximo ponto aqui, ó, que é esse aqui, ó, né? Se eu sair desse ponto e chegar nesse ponto, eu desloquei 90 graus em sentido negativo. Então, eu falo menos 90 graus. Então, o mais ou menos associado a ângulo na circunferência trigonométrica só diz respeito ao sentido. Então, por exemplo, andar 90 graus é andar 90 graus no sentido positivo. Andar menos 90 graus é andar 90 graus no sentido negativo, beleza? Observa aqui a essa questão de fixar o ponto, sentido anti-horário positivo, sentido horário negativo, beleza? Então, a gente geralmente associa a circunferência trigonométrica ao sistema cartesiano, né? Então, a gente tem aqui o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas aqui, certo? E esse ponto original, o ponto inicial, onde a gente vai fazer o deslocar. E o que a gente percebe, então? Que o sentido anti-horário é positivo e o sentido horário é negativo. Então, anti-horário positivo e horário negativo. E aí a gente percebe também que quando a gente trabalha com os eixos, a gente divide a circunferência em 4 partes, que a gente chama de quadrantes. Então, como o sentido positivo é o sentido anti-horário, a gente fala o seguinte, que esse aqui é o primeiro quadrante, né? Depois, a gente chega nesse aqui, que é o segundo quadrante, ainda no sentido horário, chegando sentido anti-horário, sentido positivo. Chegamos aqui, que é o terceiro quadrante, e por último, esse aqui, que é o quarto quadrante. Então, a circunferência trigonométrica, quando associado aos eixos do sistema cartesiano, ela é dividida em 4 partes. Como o sentido anti-horário é o positivo, então a gente fala que esse primeiro é o primeiro quadrante, esse segundo é o segundo quadrante, esse terceiro é o terceiro quadrante e esse quarto é o quarto quadrante aí, beleza? Pensando aí na questão da unidade de medida, vamos falar primeiro em graus. Olha o que acontece aqui. Pensando aqui então no sentido anti-horário como sentido positivo. O primeiro quadrante envolve os ângulos que estão entre 0 e 90 graus. Então, o primeiro quadrante são os ângulos que estão entre 0 e 90 graus. O segundo quadrante, né, já vai ser formado pelos ângulos que estão aqui, ó, entre 90 e 180 graus. Então, esse é o segundo quadrante. Ele é formado pelos ângulos que estão entre 90 e 180 graus. Então, por exemplo, o 130 graus está no segundo quadrante. O 150 graus está no segundo quadrante. O 37 graus está no primeiro quadrante, certo? E assim por diante. O terceiro quadrante, então ele vai de 180 até 270 graus. Então, todo ângulo que tiver entre 180 e 270 graus estará no terceiro quadrante. E o quarto quadrante envolve os ângulos que vão de 270 até 360 graus. Então, esse é o quarto quadrante, né? Então, pensando na circunferência trigonométrica associada ao eixo aqui, ao sistema cartesiano ortogonal, a gente delimita 4 partes que são chamadas de quadrantes. Pensando no sentido anti-horário como positivo, ou seja, do 0 até o 90 graus o primeiro quadrante e assim por diante, né? Pensando em relação à unidade de medida para ângulo radiano, olha só, o primeiro quadrante ele vai de 0 até π sobre 2. Então, esse é o primeiro quadrante, de 0 até π sobre 2, que lá em grau é de 0 até 90. O segundo quadrante vai de π sobre 2 até π, né? De π sobre 2 até π, que lá em graus corresponde a 90 graus até 180 graus. O terceiro quadrante vai de π até 3π sobre 2, né?
que aí são os ângulos que estão entre π e 3π sobre 2. Lá em graus, são os ângulos que estão entre 180 e 270 graus. Né? E o quarto quadrante vai de 3π sobre 2 até 2π, que lá em graus corresponde a 270 graus até 360 graus. Então, são os 4 quadrantes que a gente tem aí, beleza? O que acontece é o seguinte, podem ter ângulos que, pensando na circunferência trigonométrica, vai dar mais de uma volta. Então, a gente tem que saber reduzir esse ângulo à sua primeira volta, certo? É isso que está dizendo. Olha lá, vamos pensar aqui, ó. Vamos obter a menor determinação dos seguintes ângulos e depois determinar qual é o quadrante que ele pertence. 3.800 graus. Olha só, 3.800 graus é mais do que 360 graus. Ou seja, é mais do que uma volta. Então, nós vamos reduzir a primeira volta. Isso chama menor determinação. Então, a gente pensa assim. 3.800, né? Uma volta completa equivale a 360 graus. Eu vou dividir 3.800 por 360. Então, vai dar 10,555, dá uma dízima aí. Ou seja, esse 10 aqui equivale a 10 voltas completas. Então, o 3.800 graus ele corresponde a 10 voltas completas mais um pedaço de outra volta. Certo? 10 voltas completas. Ó, se cada volta tem 360 graus, 10 voltas completas vai dar 10 vezes 360, 3.600 graus. Então, as 10 voltas completas vão dar 3.600 graus. Como eu estou falando do ângulo de 3.800, se eu tirar essas 10 voltas completas, 3.800 menos 3.600 dá 200 graus. Ou seja, 3.800 graus correspondem a 10 voltas completas mais 200 graus. Né? Então, é isso que a gente tem que estar trabalhando. Então, qual que é a menor determinação, então? Olha, 3.800 graus é igual a 10 voltas completas mais 200 graus. Então, ele vai dar 10 voltas e no final vai dar mais 200 graus. Então, ele vai parar aqui nesse ponto aqui. Ó. Então, a menor determinação dele é o 200 graus. Né? É o que depois de todas as voltas completas, quanto que ele vai andar. Né? No caso aqui é o 200 graus. Né? Então, esse 200 graus é a menor determinação, ou seja, é pegar o correspondente ao 3.800 graus na volta da circunferência trigonométrica. Né? É o menor ângulo correspondente na volta da circunferência trigonométrica. E qual quadrante que, então, o 3.800 graus vai estar? Nesse quadrante aqui, ó, que é o terceiro quadrante. Então, o 3.800 graus vai sair daqui, como é positivo, vai no sentido anti-horário, vai dar 10 voltas. E depois que der 10 voltas, ele vai andar mais 200 graus. Ou seja, ele vai vir andar mais 200 graus e vai parar aqui, nesse ponto. Então, 3.800 graus está nesse ponto aqui, ó, certo? Ele corresponde a 10 voltas completas mais 200 graus. Então, a sua menor determinação, ou seja, o ângulo correspondente à volta da circunferência trigonométrica, é o 200 graus. Né? Que é o que ele anda depois de dar todas as voltas completas. E ele está no terceiro quadrante aí, beleza? Aqui, só mudar aqui uma coisa que apareceu aqui no final, aqui, ó. Não, deixa assim mesmo. Depois vocês vão entender isso aqui, ó. Então, mais um exemplo aí, ó. Vamos obter a menor determinação dos seguintes ângulos e o quadrante a que eles pertencem. Letra B, menos 4.530 graus. Então, o menos aqui é só para falar que é no sentido negativo. Então, ele anda 4.530 graus no sentido negativo. Tá, quantas voltas completas corresponde 4.530 graus? Então, vamos pegar 4.530 e dividir por 360. 4.530 dividido por 360 dá 12 ponto alguma coisa, ou seja, 12 voltas completas. No sentido negativo, mas são 12 voltas completas. 12 voltas completas, olha só, vamos pensar, cada volta tem 360. 12 vezes 360 vai dar 4.320. Então, ele vai dar 4.320 voltas completas. E, para completar os 4.530 graus, que é o que a gente tem, 4.530 menos o 4.320 sobra 210. Ou seja, ele vai dar 12 voltas completas e andar depois 210 graus. Mas no sentido negativo. Então, olha só o que eu vou colocar aqui. Então, eu vou colocar o negativo agora. Ó, menos 4.530 graus. Corresponde a 12 voltas completas.
no sentido negativo, e depois anda no sentido negativo 210 graus. Então, observou aqui, ó, 12 vezes 300 deu isso. 4.530 menos isso aqui deu 210. Ou seja, ele vai dar 12 voltas completas no sentido negativo e depois andar mais 210 graus no sentido negativo. Então, coloquei isso aqui, ó. No sentido negativo, percorrer essa distância é dar 12 voltas completas no sentido negativo e depois percorrer 210 graus no sentido negativo, certo? Então, a menor determinação seria o menos 210 graus. Só que vamos pensar o seguinte, como eu quero determinar, né, qual quadrante, para você escrever isso aqui em positivo, vamos transformar em positivo, para você saber onde que está, é só você somar 360. Menos 210 mais 360 graus é igual a 150 graus. Se você pegar a circunferência trigonométrica, o 150 graus está aqui, ó. O 150 graus é a mesma coisa que você andar 150 no sentido positivo ou andar 210 no sentido negativo. Por isso que a gente pega essa sobra e soma 360. É só para escrever o valor positivo, ó. Mas ele pode ser escrito tanto como 150 graus no sentido positivo, como menos 210 graus no sentido negativo, certo? Olha só, por que é menos 210? Ó, daqui até aqui é menos 90. Daqui até aqui é menos 180. Menos 180 com menos 30 vai dar menos 210. Ou seja, 150 e menos 210 estão no mesmo ponto, que pertencem ao segundo quadrante. Então, a menor determinação para esse valor aqui é o 150 graus e está no segundo quadrante. Então, a diferença quando o valor é negativo é que você, além de achar esse resultado aqui, que vai dar negativo, porque nós estamos trabalhando no sentido negativo, você tem que somar 360 para encontrar o resultado positivo associado a ele aí. Beleza?